E eu gosto muito de como o filme é montado. Eu gosto muito de que o protagonista, o filme se chama Princesa Mononoke, mas o protagonista é o Ashitaka, não é a Uhum. Princesa Mononoke. É. E eu gosto de como ele utiliza o Ashitaka como ferramenta de discussão no filme, porque o Ashitaka tá ali como alguém de fora, como alguém que surge para nos apresentar duas visões de mundo. Então você não está assistindo o filme pela perspectiva de quem está sendo massacrado pelas máquinas e quem está destruindo a floresta, e nem pela perspectiva de de quem vive na floresta, né? Você não tá nem do lado da industrialização e né, das máquinas, e você não tá do lado dos espíritos. Você tá com o Ashitaka, você tá com um humano que quer se libertar de uma maldição, porque o que é interessante é que o Ashitaka ele é uma vítima de um conflito que não é ele que iniciou. Uhum. E isso é o que acontece com 90% né, tipo assim, quando a gente pensa em guerras, a gente sempre estuda muito os dois lados. Ah, esse lado queria isso, esse lado queria isso. Mas e quem estava no meio que sofria? O Ashitaka é a pessoa que estava no meio, ele é a vítima que não tem nada a ver com o conflito. E aí, através dele, a gente conhece os dois lados. Então, o Ashitaka vai lá. Primeiro, ele acaba se deparando com os soldados da Lady Bosch e vê a Princesa Mononoke, mas ele ainda não conversa com nenhum. E aí, primeiro, ele vai lá, ele conhece toda a aldeia, né, toda a vila da Lady Bosch, conhece aquele povo, vê como aquele povo, de certa forma, é manipulado por uma visão de progresso que a Uhum. Lady Bosch transmite, que na realidade é muito mais autoritária. Uhum. E depois ele vai lá e ele conhece os espíritos e conhece a Mononoke. Uhum. E eventualmente ele chega num ponto ali, principalmente na hora que a Mononoke tenta matar a Lady Bosch, em que ele fica naquele ponto de que assim, eu acho que não tem nem mais ninguém tão certo aqui. Todo mundo já se perdeu um pouco. Não, eu acho legal que Já banalizou, A né? Lady Bosch ela não é um vilão que é 100% odiável também. Porque Sim. você vê como ela trata os leprosos da vila, aquela cena, nossa, aquela cena é muito forte. Que ele fala que, tipo, não, a gente não conseguia trabalho e cuidado em lugar nenhum, mas ela nos ofereceu uma casa, tá ligado? E a gente Aham. é cuidado aqui. E como as mulheres também têm um protagonismo muito grande na vila, tipo, as mulheres não só estão ali, né? Justamente Sim. por ela ser uma líder mulher. Exato. E eu acho que isso é o mais interessante desse filme pra mim, assim. Como ele apresenta esses dois lados Uhum. de forma que você consegue ser empático com ambos. E aí, após isso, tirar suas próprias conclusões. Obviamente que no final todo mundo fica do lado da Princesa Mononoke, Uhum. sabe? Mas eu acho muito interessante, muito inteligente a forma que ele apresenta isso, né? Uhum. Porque aí ele tenta ser o mais imparcial possível, sabe? A gente vai pegar um cara aqui que tá de fora, uma vítima desse conflito que não foi ele que iniciou, e a gente vai apresentar esses dois lados. E, poxa, eu adoro os visuais, todos os simbolismos com os Kodama, o espírito da floresta. O final eu acho muito bonito também. Uhum. Eu gosto muito desse filme. Então, pra mim, assim, era o meu favorito do Miyazaki por muito tempo. Mas teve um outro filme aí que tomou essa posição e que daqui a pouco eu falo. E você? Eu preciso só verificar uma coisa aqui, porque eu acabei de. Eu ia falar o meu, só que me veio um pensamento tipo assim: não, pera, eu tô certa? Não. É, não. Pois é, eu vou ter que fazer uma mudança no meu O quê? top 5 porque eu fui burra. Então, o meu quarto filme seria O Castelo Cagliostro. Só Mas que ele não é só foi do. dirigido pelo Não é Miyazaki. Sim, do eu acabei de Estúdio Ghibli. perceber isso. Ele foi dirigido pelo Miyazaki, mas depois eu vi que ele não foi produzido pelo Estúdio Ghibli, ele foi só dirigido pelo Miyazaki. Então, fica uma menção honrosa que não é do Estúdio Ghibli, mas é muito legal pra quem quiser assistir O Castelo Cagliostro. Fica Não. aí a dica. Se Porco Rosso é o filme mais engraçado do Estúdio Ghibli, O Castelo de Cagliostro é o filme mais engraçado do Miyazaki. Cara, o filme é sensacional, Caraca, esse assim. filme é muito bom. Porque eu tava pensando, eu fiquei assim, não, pera, eu acho que não é do Estúdio Ghibli, eu acho que é só do Miyazaki. Porque visualmente é bem parecido, tipo, se você não disser que não é, você vai achar que é do Estúdio Ghibli. É. E tanto por causa da direção do Miyazaki também. Mas me fez querer ler o mangá e ver os outros É que animes ele é da aí saga do. daquele Lupin, né? Que é um personagem é, japonês e que tem 1 milhão de filmes e animes diferentes com ele. Tem filme com Hum. animação 3D e tudo mais. O Miyazaki chegou a dirigir um.
que se sustenta como obra individual, você não precisa ter assistido. Eu nunca assisti nada É. além do personagem, além daquele filme, mas aquele filme é muito engraçado, é muito divertido. Sobre dois ladrões que roubam um banco e acabam ficando presos no meio de uma trama política que O envolve sequestro de uma o princesa. sequestro de uma princesa de uma certa monarquia. E, tipo, cara, o filme é muito engraçado, Não, é é muito muito legal. É, divertido. assim, a gente deu risadas genuínas quando a gente viu o filme, porque é uma vibe meio trapalhões, assim, mas tem esses momentos de tensão, esses momentos de drama, é muito bom. Então, abrir um Não, parênteses esse filme é aqui. muito bom. Fica aí a recomendação. Mas então, eu já tinha pensado em outro. Vou Ah, colocar no lugar. É vibe completamente diferente do meu quinto colocado, mas é Náusica, do Vale do Vento. Náusica é. Vibe totalmente diferente de Pônio. Porém, quando eu parei pra pensar, eu fiquei assim, cara, eu poderia ficar muito mais tempo falando sobre Náusica do que Pônio. Porque Pônio, pra mim, é um filme que ele é direto na proposta dele. É um filme que é bom, que eu quero ver quando eu tô triste e eu vou ficar feliz depois que eu assistir. É isso, entendeu? Agora, cara, os simbolismos, as mensagens, toda a narrativa de Náusica. Náusica, em muitos aspectos, me lembra a Princesa Mononoke. É, porque também tem essa questão da uma jovem que é mais conectada com a natureza e com os animais, que está sendo afetada por uma guerra, uma ganância de um outro povo, dessa industrialização, esse conceito de progresso que não pensa na manutenção da natureza. Mas eu acho que Princesa Mononoke é uma narrativa um pouco mais desenvolvida sobre o mesmo tema, né? E eu gosto exatamente dessa questão que eu falei do Ashtaka, dele ser esse protagonista que nos dá a imparcialidade para entre os lados, né? Náusicaa, a gente tá na perspectiva da princesa, né? É. Não, eu acho que é um filme assim, ele é sensacional. Eu já reassisti várias vezes também. Eu já vi muita gente falando que acha o filme muito pesado. E porque ele realmente é uma narrativa mais séria, assim, ele não é um filme comedinha, haha, engraçado. Mas eu acho ele muito lindo. Eu acho ele muito lindo. É um filme. Foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli como Eu acho que é produtora? considerado o primeiro filme do Estúdio Ghibli. Eu acho que, assim, para ser o primeiro filme, ou um dos primeiros pelo menos, eles, assim, entraram com dois pés na porta, porque, cara, que filme sensacional. Eu adoro essa questão que eles trabalham também da relação do homem com a natureza e essa questão de que, né, o mundo tá meio que se acabando com aquela podridão, né, que tudo tá apodrecendo, a água tá apodrecendo Aham. tudo e tá todo mundo tentando combater aquele fungo. E no final eles descobrem que, na verdade, as raízes do fungo estavam purificando as águas. Um pouco essa ideia de que sem a gente aqui, a natureza vai achar um jeito de continuar, né? Que a gente tem que aprender um jeito de conviver com a natureza porque ela sabe o que tá fazendo. É, porque talvez a praga sejamos A nós, né? praga sejamos nós. E eu adoro que são meio que várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo, né? Tem essa questão do fungo que tá se alastrando, tem a questão da Náusica como essa princesa emergente que vai assumir o lugar do pai e que ela é amada por todos. Tem essa questão da guerra, que também eles são. O Vale do Vento ali é jogado no meio de uma guerra que eles não faziam parte quando cai aquele avião, né? Cai um avião de um outro principado lá. E aí no meio deles são colocados entre essa guerra. Eu esqueci o nome do outro país lá. Que Não eles estão lembro criando aquele também. super soldado. Cara, aquela cena. Nossa senhora. Aquela cena que eles unleash the super soldado nos besourão lá. E o bicho começa a derreter e se desfazer. Porque ele não tava pronto. E, de novo, tipo, essa coisa do progresso sem limites e do progresso a todo custo. De que eles só jogam o bicho lá e tipo, é uma vida. O bicho é vivo, ele é um ser senciente. E ele só morre, ele se desfaz. Porque ele foi tirado do casulo antes da hora, sabe? E toda a questão dos... esqueci o nome dos besourão. Não lembro o nome Droga. deles também. Eu acho muito legal essa narrativa com os Eu gosto besouros muito do também. design deles, mano. Não, Eu gosto, tipo, Náusica, eu gosto muito dos muito visuais legal. de Náusica. Eu acho que eu gosto de Náusica, visualmente, mais de Náusica do que eu gosto de Princesa Mononoke. Porque, cara, os visuais são muito lindos. Eu acho que o Muito mundo lindos. steampunk que eles criaram ali foi muito original. Assim, escolhas muito criativas de design mesmo. Aham. Porque é meio que um futurista, meio medievalesco,
porque você vê que onde ela mora ainda é um reino, uma monarquia, então as roupas ainda remetem a essa coisa medievalesca, mas eles têm planadores que voam, e É da hora pra caraca. é muito legal. E eu adoro esse lance de que, né, pra ele os besouros eram só, tipo, uns bichos que estavam devastando tudo Eles não também. conseguem enxergar a humanidade naqueles animais, né? Naqueles insetos, vai. Mas é. É muito Bom legal, pra eu acho caramba. muito lindo. Eu acho aquela cena final lá que os besouros eles estão vindo atacar porque eles pegaram o bebê deles. Tipo assim, genuinamente assustadora, porque você acha que vai todo mundo morrer ali. O filme, ele realmente consegue transmitir essa... Nossa, tá passando um carro de funk agora aqui na rua. Brincadeira, né? Brincadeira, cara. Ele consegue transmitir essa seriedade dos acontecimentos, né? Aham. E aí, aquela cena dos besourinhos lá indo, tipo, botar as patinhas deles na Náusica pra curar ela. É tão lindo. Ai, é um filme É muito muito lindo, bom. gente. Eu tô emocionada só de lembrar aqui.